Alô, irmãos e irmãs. Paz seja com todos nós nesse dia, 16 de setembro de 2021. Graças a Deus, né? Mais uma vez e sempre, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém, né? Pela vida que Ele nos deu, pela redenção, né? Pela morte e ressurreição do Senhor Jesus, seu Filho amado, né? Pelo sangue que Ele derramou lá no madeiro, né? Pela redenção, que é o acontecimento mais importante da criação. E amém, né? Pela vida, pela redenção, vamos dar graça, né? Pelo entendimento, pela igreja, pela congregação, né? Do Deus vivo, do Senhor Jesus. Dá graça pelos apóstolos, pelos profetas, que nos ensinaram, né? Todas as veredas direitas, né? Pelas quais nós devemos andar para chegarmos às promessas, né? Chegarmos à Nova Jerusalém. E amém, né, irmãos? E é para isso que nós estamos lutando, né? Com perseverança, com oração, com meditação, com obediência, né? E vamos orar sem cessar, né, irmãos? Pedir a Deus que nos livre do mal, que nos livre de nós mesmos, das nossas concupiscências e vaidades. E nos livre também dos espíritos malignos que andam aí pelo mundo, né? Procurando nos tragar, né? Como diz o Pedro, né? Como um leão, né? Em volta aí querendo nos tragar. E amém, né? Vamos continuar aí com a nossa pequena história, né? Para ver onde é que nós vamos chegar, né, irmãos? Como eu disse para os irmãos, eu tenho objetivo, tenho os propósitos, né? Tenho aqui as diretrizes. E aqui nós estamos procurando ver como é que a gente chega lá, né? Nessa história. Estudando, meditando, né? Nós estamos falando aqui do... Estamos falando aqui do... Não é o nome do rapaz lá? Do Barnabé, né? Estamos falando aqui do Barnabé, que é tido como um dos sucessores, né, dos apóstolos. Esse Barnabé, ao que tudo indica, conforme eu já disse, ele era lá de Alexandria, lá do Egito. Aí ele foi educado por lá, né? Não sei se exatamente ele era egípcio, mas pelo que ele escreveu, parece que ele estava ligado a uma escola que tinha lá, né, em Alexandria. Então ele usa, para o entendimento das escrituras, ele usa aí o simbolismo, né? Ele afirma que Moisés usou esse simbolismo ali na lei de Moisés, ali no Pentateuco, né, nos 5 primeiros livros, né? Da lei de Moisés, da lei do pacto, né? Do Velho Testamento. Então, ele diz o seguinte, que Moisés usou do simbolismo e os judeus acharam que ele estava falando de comida, né? Quando ele estava falando ali dos alimentos, né? Dos animais que podiam ser comidos e dos animais que não podiam ser comidos. Então ele está dizendo o seguinte, que na verdade o Moisés, aquilo não era uma lei, né? Não eram mandamentos, mas era um simbolismo que Moisés estava usando, né? Conforme nós já vimos ali, né? Vimos aí ontem, né? E que os judeus acharam que era comida, que era um alimento, né? Então o simbolismo, né? Ele... Lembrando aqui, né, o fato, por exemplo, de não se comer carne de porco, né, porque o porco é um animal insensível e tal, não sei, então ele não estava falando do porco, ele estava falando da pessoa que era insensível. Esse aí é o simbolismo que ele achava que Moisés estava usando, né? E aí, então, os judeus entenderam que era o comer ou não comer animais, certo? E aí ele disse que o Davi confirmou isso, né?
quando ele cantou o Salmo 1, né? A prova que ele diz que isso aí era um simbolismo é o Salmo 1, né? Que é a comprovação do que ele está falando a respeito do simbolismo, né? Então, quer dizer, na verdade, o Salmo 1, ele está falando disso, né? Ele está falando de outras coisas, né? Certo? Bem-aventurado o varão, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Não é isso? Porque tem conselho de ímpio e tem conselho de sábios, né? É isso? Aí ele vai falar lá dos animais que poderiam ser comidos, né? O simbólico daquilo, o simbolismo que ele disse que representava. Aí ele disse que o animal do casco fendido e que rumina simboliza o servo ou membro que medita, né? Ruminar é meditar, e realmente tem esse sentido, né? Que observe e ensina os mandamentos do Senhor, né? Então, esse é o simbolismo, né? Quer dizer, cada animal daquele ali representava o membro, né? Da casa de Israel, ou o membro da igreja, que observa, que medita, né? Por isso é que ele fala no Salmo 1, porque o Salmo 1 fala, né? Que bem-aventurado o varão que medita de dia e de noite na lei do Senhor, né? E não se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele usa o Salmo 1 como prova, digamos assim, daquilo que ele está dizendo que simboliza a lei de Moisés, né? Ou seja, ele está negando que aquilo eram mandamentos, ele está dizendo que aquilo era um símbolo, mas que o povo, né, por mau entendimento, estava entendendo que aquilo ali era não comer animais ou comer animais. Aí ele disse que os judeus não entenderam Moisés, né? Não entenderam Moisés. E aí ele vai falar que também, né? Vai falar das profecias a respeito do batismo e a respeito da própria cruz e do madeiro, né? Que foi usado para crucificar o Senhor Jesus, né? E aí ele cita aí o que? Jeremias 17:8, né? Nós temos até um cântico, né, irmãos, aí, com Jeremias 7:8, que é um cântico muito lindo, né, muito bonito. Mas aí ele vai dizer assim, ó, 7:8, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não resseca quando vem o calor, mas a sua folha ficar verde e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Então ele disse que quando se usa a palavra árvore e água, isso aí é uma profecia do batismo e uma profecia da cruz do madeiro que foi usada para crucificar o Senhor Jesus, né? Ele fala também da serpente do deserto, né? Madeiro, crucificação, né, do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Então ele está falando que isso aí foi profetizado, claro, né? Em vários locais, né? Ele próprio cita Jeremias, Isaías 53, né? Dando testemunho exatamente das profecias que haviam acerca do Senhor Jesus. Tudo aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus estava previsto nos profetas, tudo, né? Conforme está escrito, inclusive, né? E conforme nós sabemos e estamos vendo as provas, né, de tudo isso através das nossas meditações, das nossas leituras. Aí, por último, né, o Barnabé ele vai falar dos dois caminhos, né? O caminho da luz e o caminho das trevas, né? Numa comparação, digamos assim, com o caminho da vida e o caminho da morte, né? E aí ele tem dois poemas dedicados aí ao caminho da luz e ao caminho das trevas. E vai louvar aquele que segue, né, o caminho da luz. E vai repreender aquele que segue o caminho das trevas. Não é isso?
que é o caminho do desentendimento, né? O caminho da luz é o caminho do entendimento, da obediência, e o das trevas é o do desentendimento, da má consciência e da desobediência. Então vamos parar por aqui hoje, né, irmãos? Amanhã continuaremos, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.